Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso evento. Eu sou o Felipe, essa é a palestra Desafios de Migrar Seu Ambiente para a Cloud. Hoje a gente vai ter como apresentador o nosso colega André Ontalba. Boa tarde, André. Opa, boa Bem-vindo. tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bem-vindo aí. Queria lembrar para o pessoal que durante a apresentação vocês podem fazer perguntas pelo nosso chat box mesmo, pela caixinha de bate-papo. Nós vamos ordenar essas perguntas para no final da apresentação repassar para o André e ele responder para vocês, beleza? Quem quiser registrar também o evento, pode tirar prints, tirar fotos do computador, como preferirem. E nossa sugestão é que vocês utilizem nossas hashtags. Eu vou passar aqui para vocês no chat as hashtags do nosso evento, para vocês postarem nas redes sociais, se vocês quiserem registrar de alguma forma. Esse evento, ele começou, lembrando, né, ele começou ontem, hoje é o segundo e último dia de evento, mas ainda temos algumas palestras ainda, se vocês quiserem acessar o site novamente, que eu também vou passar aqui no chat para relembrar. Temos outras palestras que vocês conseguem, que vocês ainda dá tempo ainda de assistir. E sem prolongar muito, então, vou passar a bola para o André, para a gente começar, então, a apresentação. Obrigado, André. É com você agora. Obrigado. Felipe, vamos lá. Bom, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui no Latina Oracle User Group. Para mim é uma emoção estar participando desse evento, diante de tantas pessoas legais aí que passaram nesses eventos. E para mim é uma novidade, né? Eu estou começando a fazer essas apresentações agora, e aí eu trazer essa experiência de mercado, propriamente dito, né? Para que eu possa compartilhar um pouco do meu conhecimento referente a esse assunto que a gente está encontrando aí no mercado de trabalho, né? Junto com as empresas e os ambientes aí, tá? Então vamos lá. Ok. Bom, aqui é uma breve apresentação, né? Eu sou Cloud Architect Team Leader, tá? E Senior DBA para uma empresa chamada de Goha. Essa empresa ela é sediada aqui em Luxemburgo, né? Eu não trabalho no Brasil, eu trabalho em Luxemburgo, moro em Luxemburgo junto com o pessoal aí que apresentou. O Fernando está apresentando agora em outro slot, o Rodrigo Mufalani também, parceirão. Bom, escrevo para diversos blogs, para o OTM, para o GPO, para o Luxog, né? E para o Hora Word aí, compartilhando conhecimento, tá? Sou parte do board member do Luxog. E aí tem um pouquinho da minha carreira aí, quem quiser mais saber, ter contato aí referente à parte de eventos, né? E a parte minha aí nas mídias sociais, estamos aí, tá? Vamos lá para o assunto, né? Participação do Oracle Ace Program, para quem estiver interessado em conhecer o programa, é muito, muito interessante aí e vale a pena, tá? Vamos lá, então, hoje a agenda, propriamente dito, né, ela tem como foco a gente falar sobre desafios da gente estar migrando o nosso ambiente para a cloud, tá? Por que esses desafios, né? Porque esse tema não é um tema tão técnico, já aviso, né? Então, não vamos implementar nada, tá? Porém, a gente vai estar fazendo, propriamente dito, uma abordagem em termos de visualização de, como se diz, de como as pessoas, né, se interagem propriamente dito, né, em verificar problemas, desafios. Me desculpe, gente, meu filho estava com uma visita. Desafios, problemas, né? Porque assim, todo mundo deseja hoje migrar para o ambiente de cloud, né? Porém, a gente tem que ter um entendimento, né? E conseguir mostrar para as empresas, para os nossos clientes, baseado nos projetos, né? Os desejos e as realidades, né? Então, esse é o foco da nossa apresentação, tá? Então, vou falar sobre as fases de migração, e aí eu vou entrar no tema de arquitetura de um projeto para cloud, focando bastante, né? Nos itens aí que a gente tem que estar avaliando e verificando, tá?
Então, fase de migração para cloud, ok? Bom, primeiro ponto aí dessas fases aí, né, a gente chama de levantamento. Então, é a verificação, né, de todas as informações do ambiente, referente à parte de levantamento de requisitos, entre outras coisas. A gente vai detalhar mais para frente, tá? Segundo ponto é a estratégia, né? A estratégia, ela é mais da definição, após você ter feito toda a parte de levantamento, né? A estratégia mais a visualização, a verificação de todos os pontos que você vai se preparar para migrar para a cloud. Então, desde definição de projeto, definição de solução, as estratégias a serem utilizadas, né, para esse tipo de migração, tá? André, E assim por interrompi diante. um. Oi? Oi, desculpa interromper um minutinho só. Você está apresentando a tela? Não sei se você já começou, mas a gente não está visualizando. Não está vendo a tela? Não. Ai, me perdoa. Vamos voltar aqui. Vamos ver o que está acontecendo no sharing. Ao vivo é Agora sim. difícil, né? Ok. Estão vendo? Sim, sim. Agora tá ok? Agora sim. Ah, ok, desculpa. Vamos lá então, continuando. Então, recapitulando. Na parte de levantamento, né, nós iremos ver o quê? Nós iremos verificar toda a parte de necessidades do ambiente, propriamente dito, né? Os requisitos que o cliente está necessitando, verificando também, né, toda a parte de necessidades que existe no on-premise, a parte de compliance, entre outras coisas, tá? Então, a gente vai entrar mais em detalhes. Segundo ponto, a parte de estratégia. Na parte de estratégia, né, então a gente, nesse item da fase de migração, a gente vai definir toda a estratégia, a gente vai desenhar, propriamente dito, né, todos, o planejamento, desde a parte de verificação, né, de como migrar, qual solução a gente vai estar utilizando, né, a parte de levantamento, precificação, propriamente dito, né, entre outros, tá? Aí na próxima fase é a parte de realmente, né, planejamento de migração. Então, depois de feito todo o alinhamento, verificação, levantamento, né, a precificação, a validação do desenho da solução propriamente dito, né, a gente vai estar fazendo o quê? A parte de planejamento de migração. Aí é o que eu falo que dentro de um projeto de cloud, né, a gente tem uns 70% mais de arquitetura, planejamento, preparação, e o restante é 30% de implementação. Então, nesse planejamento de migração, a gente vai definir quais estratégias, né, a gente vai realmente estar utilizando. Por exemplo, vamos falar de OCI. Vamos usar o ZDM para fazer o Zero Downtime, para fazer certo tipo de migração, e assim por diante, né? Então, nessa parte de planejamento de migração, a gente vai traçar toda a parte que, vamos dizer assim, a parte de processos para a gente estar migrando para a cloud, tá? E aí, né, a quarta etapa, propriamente dito, é a parte de implementação e monitoramento. Então, é o delivery do produto, propriamente dito, né, e o monitoramento após a implementação, verificando a parte de compliance, verificando a parte de relatório de custo, né, entre outros, ok? Então, aí agora a gente vai entrar na parte interessante, como a gente fala, né, que é um item por item. A apresentação, ela tem poucos slides, mas tem bastante conteúdo para falar, e eu acho que a partir de agora, para mim, dentro do que eu estou vendo nos ambientes, no dia a dia, né, participando de projetos de migração, é um dos pontos que mais pega agora, né, esse primeiro item, que é o quê? Identificar as premissas, as limitações e necessidades de área de negócio. Por que eu falo que é um ponto tão importante para a gente fazer essa análise
e é um ponto que a gente despende mais tempo dentro da solução aí, porque é assim, quando a gente está fazendo a identificação, a gente está fazendo a entrevista com o cliente. E baseado na minha experiência, né, que eu estou participando do projeto, às vezes o cliente, ele não, como se diz, ele não te, ele não sabe te dizer, na realidade, qual é o real motivo para ele estar te mandando uma requisição para você estar migrando seu ambiente para a cloud, né? Às vezes, parte para uma demanda de necessidade, por exemplo, eu quero migrar meu ambiente para a cloud, porque eu acredito que vai ser mais performático e assim por diante, né? Então, assim, essa entrevista com o cliente, essa identificação dessas premissas é de extrema importância, porque nela você vai identificar o quê? Bom, ponto um, qual é a necessidade? Qual é o foco desse projeto? Eu quero, por exemplo, criar um banco de dados para um ambiente de disaster recovery, né, de DR, tá? Ok. Não, eu quero criar um ambiente, por exemplo, para data lake, né? Então a gente vai estar alinhando as expectativas. Por quê? A partir disso, né, uma vez que a gente alinha as necessidades, verifica todas as premissas, né, e as limitações, porque a gente tem, além disso, né, quando a gente fala de comandar um ambiente propriamente produtivo para a cloud, a gente tem que pensar em diversos fatores. Primeiro, né, aonde vai ficar alocado nosso ambiente, né, em que região? Por quê? Vamos supor que a gente é uma empresa que a gente tenha multi-sites, né? A gente tem site no Brasil, Américas, Europa e assim por diante, né? Então, dependendo de onde a gente for criar o nosso ambiente, né? O item latência, vamos dizer assim, mais técnico, né? A parte de comunicação entre seu aplicativo, né? O teu on-premise com o seu ambiente tem que ser levado em consideração, né? Por diversos fatores, tá? Então, quando a gente fala de identificar as premissas e limitações aí, né, a gente foca em fazer as perguntas para o cliente. Qual é o motivo? Qual é a necessidade? Né? As perguntas-chave. Entender como é que é o processo on-premise e como você pode, né, transformar isso num virtualizado, né, no ambiente da cloud, né, movendo isso para a cloud. Tá? Quando eu falo virtualizado, é a movimentação para a cloud, né? Então, por quê? Porque esse tipo de coisas, né, vai estar te levando a um segundo ponto, né, que é o ponto da identificação de qual serviço barra arquitetura é ideal para que para aquilo que está sendo solicitado, pelos aqueles requisitos, né? Por quê? Porque a gente vê que a gente tem que explicar isso para o cliente, né? E o cliente, às vezes, ele não tem essa visualização, né? De qual tipo de serviço é mais ideal para ele. Então, assim, eu quero movimentar a minha cloud, por exemplo, para ter um serviço totalmente gerenciado ou 50-50, né? 50% e 50%. Ou eu quero ter metade do serviço gerenciado, metade do serviço feito pela minha equipe. Então, esse tipo de identificação, a gente consegue visualizar esse tipo de informações através das premissas, através as entrevistas com o cliente e a verificação com as áreas de negócio. Por quê? Porque, diante disso, a gente consegue escolher baseado na melhor solução para ele, qual tipo de ambiente a gente pode oferecer para ele. Olha, então, para esse tipo de requisição, a gente pode oferecer uma infraestrutura as service, né? Aonde você tem, por exemplo, uma parte gerenciada pelo cliente, uma parte gerenciada pelo provider da cloud, né? Ou a gente pode trabalhar com plataformas as service, né? Onde você só usa a parte de aplicação, como a gente tem hoje na Amazon, a gente tem na OCI, a gente tem na Azure, e assim por diante, né? Por exemplo, Big Data, serviços de Big Data, serviços de Data Lake, entre outros, por exemplo. Né? E também a gente pode ter o software as service, né? Que é toda a gestão
né, do ambiente e você só realmente utilizar o produto direto na nuvem, né? Então, a gente tem, né, diversos portfólios aí de produtos. Então, esse entendimento é extremamente necessário e quando você está participando de um projeto, né, nesses últimos 10, 12 meses aí que eu estou trabalhando mais focado com projetos de cloud, deu para perceber que quando a gente começa a entender isso, né, os clientes, eles não têm essa visualização. Uma, por quê? Quando a gente está numa reunião de arquitetura para definir, né, a gente tem pessoas de diversos níveis, né, de diversos tipos de conhecimentos, né, desde nível técnico, como pessoas não técnicas, né, e esse entendimento, às vezes, não é claro para todos, né? Então, isso é o mal do profissional de TI, propriamente dito, né? Aonde a gente fala muitos jargões técnicos, ou a gente está num nível de detalhamento técnico tão grande, que às vezes numa discussão, né, se o ambiente ele é ideal para uma infraestrutura service, uma plataforma service ou um software service, né? Então, a gente fica perdido nesse ponto o cliente fica meio perdido nesse ponto de identificar o que é, né, válido ou não, né, como solução para a aplicação, né, para a aplicação dele, visualizando o negócio dele, tá? Então, a gente vai linkando. Então, assim, uma boa estratégia de identificação de premissas, limitações, né, os desejos, os anseios da área de negócio, né, ou da companhia, vai nos encaminhar para qual solução a gente deve estar, propriamente dito, desenvolvendo, né? E aí a gente cai num outro ponto, que aqui em Luxemburgo, por exemplo, a gente tem, hoje, eu vejo, né, depois de participar de alguns projetos aqui em Luxemburgo, por exemplo, que a gente tem diversos requisitos de compliance. Por quê? Porque aqui, em específico aqui em Luxemburgo, a gente tem mais de 100, se não me engano, 130 ou 150 empresas do ramo financeiro, né, do ramo bancário. E aí, eles seguem diversos regulamentos, né, de compliance, para a proteção de dados, para a segurança da informação, e assim por diante. Então, um outro ponto que a gente deve também validar e verificar junto ao nosso cliente durante uma preparação do projeto de cloud esses requisitos, né? Se esses requisitos de compliance estão sendo atendidos, né? Lógico, a maioria dos providers tem a lista, quando você vai fazer a procura dentro dos fornecedores, eles têm a lista de certificações que eles já são em compliance. Você precisa somente validar se existe alguma especificação ou alguma regulamentação muito específica da sua área de negócio, da sua empresa, né, que possa impactar no seu projeto. Porque, às vezes, você desenvolve a solução, né, demonstra a solução, prepara o ambiente, desenvolve tudo, e aí, quando você vai ver, né, aí o pessoal, por exemplo, que vai fazer o auditing, propriamente dito, né, olha e fala, olha, mas esse tipo de serviço não está em compliance com certo tipo de regulamento, né? Então, é extremamente importante isso, tem que ser avaliado antes de qualquer tipo de preparação e desenho, para a gente ter, propriamente dito, né, um ambiente totalmente preparado para ser auditado pelas regras e regulamentos que o seu negócio é regido, né? Então, esse é um ponto que também, às vezes, aqui onde eu trabalho hoje, em Luxemburgo, fica mais, como é que eu posso dizer, específico e visível isso, porque é um segmento muito segregado da área financeira, né? E existem mas diversos tipos de requisitos de compliance, mas dependendo da onde você está implementando, os requisitos não são tantos, mas dependendo da área de negócio ou tipo de negócio, você pode ter essa necessidade, tá? Aí, partindo para o próximo ponto, a gente vai para simulação de custo do ambiente, tá? O que é essa simulação de custo do ambiente? A gente também é muito interessante mostrar para o cliente e demonstrar
baseado depois de você feito todos esses levantamentos, sabendo qual é o tipo de arquitetura que o cliente vai estar mostrando, né? Vai estar precisando utilizar, se é um IaaS, um plataformas as service, um software as service, né? A gente simular os custos dessa solução, né? E aí eu tenho até um slide mais para frente depois que mostra as calculadoras, né, dos próprios providers. Então, é extremamente importante a gente mostrar, né, baseado em todas essas informações, quanto mais ou menos, né, não é um cálculo certeiro, mas é uma previsão, né, quanto que sairia aquele custo, né, para o cliente por mês, né, ou dependendo do tipo de contrato que ele vai estar assinando com o provedor, né, quanto que estaria saindo aquele custo mensalmente para o cliente. Por quê? Porque isso ele consegue depois, né, para a parte que é mais de alto nível, ele consegue justificar, né, e consegue demonstrar com números, né, o quanto ele está tendo de investimento, o quanto ele está tendo de despesa, dependendo do tipo de operação que é feita para a contratação desse serviço, né, e aí ele consegue fazer a análise de custo, se é realmente válido ele ter este ambiente em cloud, né, na nuvem, ou este ambiente on-premise, tá? Isso é extremamente fundamental. Por exemplo, o último projeto que eu fiz, o cliente, após a gente ter feito diversas POCs, né, diversas POCs aí para o cara, eles pegaram e analisaram o quê? A gente fez duas POCs, uma em UCI e uma em Azure, da mesma solução, tá? Implementando no ambiente, por exemplo, o SOA Suite, né? E aí, fazendo o levantamento de custos, né, era mais vantajoso eles moverem para o OCI, devido à parte de licenciamento propriamente dito, né, e o custo em si de toda a infraestrutura, comparado que se ele fosse fazer uma atualização de parque, né, dele on-premise, né, dos parques deles em Spark, né, ou fizesse esse ambiente em Azure, né? Então, a gente consegue demonstrar com isso, né, calculando esses custos, e ele conseguiu ter a visibilidade, né, do que era em termos de custo, antes de começar a propriamente dito a POC, né, ele conseguiu ter essa visualização e ter essa noção de preços, né, para definir uma estratégia correta, tá ok? Aí, continuando, né, a próxima parte seria o quê? A preparação de uma POC para validação da solução. Hoje eu digo, mais do que nunca, quando a gente quer movimentar nosso ambiente para a cloud, né, é extremamente importante e eu digo que é necessário, né, a gente estar fazendo uma POC do ambiente. Tá? Por quê? Porque, assim, nessa POC, a gente vai estar literalmente criando a solução que a gente vai estar implementando, né, para o cliente assim que ele der o approve dele, né, fazer a aprovação. Então, a gente vai preparar todo o cenário e simular, propriamente dito, né, como funcionaria o desenho de solução. E nesta fase, a gente já consegue identificar algumas coisas, por exemplo, que a gente possa corrigir, né, que a gente identifique na simulação de teste e quando o cliente estiver utilizando, a gente consiga já melhorar, né, a solução em si, como eu posso dizer, né? A gente pode melhorar pegando algum get, pegando alguma coisa que não ficou muito bem alinhado e está faltando ou não está tão de acordo com as necessidades do cliente, né? E estreitando isso dentro dessa POC, né? Uma vez que a POC ela foi implementada, né, para a validação da solução e ela está toda testada e validada pelo cliente, tá ok? Então a gente pode sim, aí sim, né, fazer a partir para o próximo step, né? Porém, assim, é que eu falo, até eu falei isso para um cliente hoje, né? Ele falou, mas só você fazendo o desenho da solução para a gente já não é ok para a gente ver se vai ou não para a cloud. Eu falei, olha, baseado na experiência propriamente que eu tenho, né, e pelo que a gente passou em outros projetos, é de extrema valia você fazer uma POC aí de 15 dias, testando essa solução que a gente está implementando,
porque você vai estar realmente validando, né, o funcionamento daquilo na nuvem. Essa é a vantagem da gente estar trabalhando com cloud, né? Então, a gente tem essa disponibilidade e facilidade, quando a gente está montando um projeto, né, de desenvolver isso e mostrar para o cliente validar, antes de estar fazendo o delivery dele. Um ponto importante né, por exemplo, um projeto que eu entreguei semana passada para o cliente, a gente foi fazer um deploy de uma POC, só que o cliente ele já tem alguns produtos em OCI, por exemplo, né? E ele tem diversas regras de segurança, diversas bloqueios, propriamente ditos, né? Vamos dizer assim, restrições, tá? Dentro da VNC que ele já tem, que a gente teve que, devido às regras desse cliente, a gente teve que criar, propriamente dito, uma nova VNC separada, exclusiva para essa POC, e fazer um peering entre essas duas VNC para o cliente testar, totalmente isolado, né? Então, para você ver que hoje a gente tem essa facilidade, e o cliente, né, está continuando a validação, agradeceu a gente por estar, né, demonstrando e deixando essa validação para que eles possam fazer a prova de conceito realmente é funcional ou não, tá? Então, assim, um outro ponto importante que vale muito e isso salva muito tempo da gente de pegar problemas lá na frente do projeto, tá? Bom, continuando, só um minutinho. O próximo item seria a definição de estratégia de migração. Aí, neste item de definição de estratégia de migração, como o próprio nome diz, a gente vai traçar toda a estratégia. Então, a gente já fez a POC, foi validada pelo cliente, o cliente deu de acordo, ele está satisfeito com como está rodando e como está atendendo, né, o cliente, né? E aí a gente faz parte da definição da estratégia. E aí, na definição da estratégia de migração como migrar, né, os dados dele ou a aplicação dele para a nuvem, né? E aí a gente tem que utilizar as diversas ferramentas que os providers nos fornecem, né? Por exemplo, a Oracle, pegar um exemplo, para banco de dados, a gente tem o Zero Downtime, né? Que a gente é uma ferramenta para fazer migração sem nenhum downtime, né? Que ela automatiza diversas coisas, ela prepara o ambiente antes, né? Depois fica sincronizando esse ambiente. Então, é uma estratégia, né? Para um data lake, a gente tem outras ferramentas, por exemplo, na Amazon, não é? E assim por diante. Então, quando a gente vai fazer essa definição da estratégia, né, é a gente pegar aí sim, vamos agora tirar o chapéu do arquiteto e começar a botar o chapéu do técnico, né, para construir e verificar dentro do provider, né, da pessoa que está nos demonstrando, né, a solução, né, que está oferecendo a solução, quais ferramentas elas podem nos oferecer para auxiliar esse tipo de migração. E alinhado com o cliente, mais uma vez, né, a gente vai fazer toda a estratégia, verificar, junto ao cliente, e verificar também, porque às vezes o cliente também tem essa disponibilidade de não ter, como se diz, de ter downtime, né? Então, assim, não, para esse sistema aqui eu posso ficar tanto tempo fora para fazer esse tipo de migração. Para esse sistema aqui eu não posso. Então, dependendo do tipo de necessidade, do tipo de negócio, a gente vai fazer a correta definição de estratégia, né? Então, é aqui que a gente vai percorrer todas as ferramentas que a gente tem, as melhores práticas, né? E entregar um book do que a gente vai estar fazendo para o cliente, né? E pegar o de acordo para a gente fazer a parte de implementação, tá? Aí, provavelmente, a gente tem a implementação, né, o deploy da solução, e aí a gente vai fazer todo o agendamento, toda aquela a preparação e delivery da solução, né? E aí, né, nesse momento, que a gente, uma vez que a gente está implementando a solução e virando a chavinha, fazendo o tal do switch, né, do cliente, nós temos que, nesse momento, já estar de olho, assim, no momento que a gente estiver implementando,
né, a gente já tem que estar também monitorando. Então, assim, fiz a implementação, foi de acordo, está ok, seguiu todos os bugs que foram feitos na estratégia, né, de migração, e aí a gente vai estar o quê? A gente vai estar agora, né, começando a analisar, começando a fazer, né, propriamente dito, esse monitoramento, né? E aí a gente vai, por exemplo, né, já, uma vez que a gente pegou lá dentro da fase de preparação aqui na POC, a gente vai saber, por exemplo, né, se precisamos configurar algumas coisas como auto-scaling para o ambiente, né, ou algum tipo de tuning propriamente dito, né, então a gente já vai estar implementando a solução e monitorando, acompanhando ela propriamente dito, né, então nessa implementação de solução é o deploy de todo o book feito na definição de estratégia, né, já tendo uma visão de como é que o ambiente vai ficar pré- é, é, concebido, uma vez que a gente fez a POC, né, e aí a gente pode até realmente utilizar toda a parte de automação que a gente faz para desenvolver essa solução, né, a gente pode automatizar tudo que foi feito aqui na POC para a gente já agilizar o processo de implementação dessa solução, tá? Vamos lá, então. E aí, a gente parte para a fase de monitoramento, né? O monitoramento não é só o monitoramento se está funcionando, né, essa solução implementada ou não. E aí vai monitoramento de custo, monitoramento de segurança, né? Extremamente importante verificar se tem alguma brecha, verificar se tem alguma coisa, né, que já você pode estar melhorando. Por quê? Nesse monitoramento que a gente vai estar fazendo, nesse acompanhamento, a gente já pode verificar possíveis melhorias. Ah, mas poxa, você acabou de implementar, mas assim, quando a gente move um ambiente produtivo, já com uma carga de trabalho que é totalmente diferente, né, do workload que é feito numa POC, né, numa POC, a gente, propriamente dito, pode ter uma visualização, né, em termos de volumetria ou em termos de processamento, a gente pode ter uma diferença. E é nesse monitoramento que a gente começa a criar, dentro das ferramentas, né, dentro dos providers aí de cloud, né, os alertas, as triggers, gerando os relatórios, né, e aí a gente acompanhando para fazer aquele melhoramento contínuo. Então, eu falo que isso aqui é um ciclo, na realidade, né? É um ciclo que a gente vai estar agora, a partir do momento que a gente já fez todo esse grande projeto, toda essa preparação, a gente está monitorando e fazendo que as melhorias contínuas, porque aí, implementando uma feature ou implementando alguma coisa que precisa a mais, né, ou trazendo uma visualização para algo novo que foi encontrado baseado no que já foi implementado, né, então essa monitoração é extremamente importante por causa disso, né. Então, assim, dentro de uma arquitetura de projetos propriamente dito, né, a gente tem esses principais pontos que é onde os clientes, às vezes, né, quando você está na discussão ali, ele não está tão antenado. E aí você tem que trazer o cliente na realidade, né, para mostrar para ele, porque se ele está contratando a sua empresa, contratando você como profissional, né, ele está confiando no que você pode oferecer de melhor, com segurança, com custo, né, mas de uma forma assim. Hoje, depois de muitos anos trabalhando com IT, dá para perceber isso, que cada vez mais a gente está saindo do techniquez, né, do técnico, e sempre trabalhando numa linguagem não técnica. Então, assim, você tem que demonstrar, né, para o cliente, mostrar mesmo graficamente falando, né, com gráficos, tentar mostrar os possíveis impactos e assim por diante, né, mas diante dessa preparação, tá? Então, é extremamente importante a gente seguir esses pontos para que a gente possa desenvolver um projeto tranquilo para a gente, como que eu posso dizer como profissional, que a gente vai ter todos os suportes, todos os pilares propriamente dito, né, para que a gente possa desenvolver um excelente trabalho e entregar uma coisa, um produto final, algo factível que faz sentido para o cliente, né, dentro do serviço correto, tá? E aí, né?
Um outro ponto extremamente importante, que aí eu falo que hoje mudou bastante, né, do que alguns anos atrás, assim, 5, 6 anos atrás, é que hoje a gente tem diversos providers. E hoje, cada vez mais os clientes estão fazendo projetos híbridos, né? Então, database em um provider, aplicação em outro, data lake em outro, armazenamento de informações em outro. Então, assim, extremamente híbrido, nada, tudo em um único provider, né? Existem, lógico, casos e casos. A maioria dos clientes prefere estar tudo dentro do mesmo provider, pelo relacionamento, assim por diante, mas cada vez mais esse ambiente híbrido, né? É, a gente está vendo isso aí durante os projetos. Então, o comparativo dos fornecedores é de extrema importância para você saber comparar e demonstrar dentro daquelas etapas anteriores, né? Dentro dessas etapas anteriores, né? A gente conseguir achar a solução ideal, né? Os serviços, né, que atendem às necessidades do cliente, né? E demonstrar, fala, olha, para esse tipo de solução que você deseja, eu tenho, por exemplo, a Amazon, que trabalha com o EC2, por exemplo, né? Eu tenho para esse tipo de solução, eu tenho lá a IBM Cloud com os Dedicated Virtual Servers, né? Então, dependendo de como a gente analisa, a gente fala, olha, dentro dos providers disponíveis, a gente tem esses providers, né? E aí vai muito aquele ponto, quando você faz o comparativo de fornecedor, na parte de precificação, na simulação de custos ali de precificação, é extremamente importante para você mostrar para ele, olha, nesse provider o custo é tanto, né? Naquele outro provider o custo é tanto, né? Naquele outro, esse serviço é mais interessante. Então, assim, o cliente vai ter uma visibilidade, né, de qual o melhor serviço atende ele, tá? E também a parte de custo, porque no final de tudo, né, a gente tem que trabalhar com duas coisas na balança. Um projeto que atenda a todos os requisitos dentro de um custo aceitável para o cliente. Porque não adianta nada fazer um projeto que ele tenha todos os requisitos, porém o custo se torna é, é, mais caro às vezes do que ele tendo um custo, por exemplo, operacional hoje on-premise, né? E o cliente fala, não, mas desse jeito não faz sentido eu estar fazendo essa migração para a cloud porque eu vou gastar mais, né? E uma das reclamações que, assim, eu pude perceber nos clientes, nos últimos projetos, né, depois pegando feedback e recebendo, né, propriamente dito, os feedbacks dos clientes, muitos clientes falam que o maior calcanhar de Aquiles dos clientes é a comprovação do custo. Porque, assim, na mente do cliente, quando você move para a cloud, você está economizando dinheiro. Aí tudo é um vírgula, depende. Porque depende da solução que você está construindo, depende do tipo de serviço que você está solicitando, depende de diversas variáveis, né? E às vezes eu quero falar, mas eu recebi uma fatura aqui que, meu, não estou entendendo como sai tão caro. Aí a gente fala, né? Quando a gente vai pegar alguns projetos que já foram migrados, algumas coisas, a gente fala, a gente pode tentar melhorar nisso aqui, movendo isso para esse tal serviço e assim por diante, por quê? Porque quando foi arquitetado, né, lá na fase inicial lá, não se foi questionado ou não se foi feito a identificação de qual seria a melhor solução, né? Então, assim, é extremamente importante a gente fazer os comparativos e aí, né, a gente mostrar e fazer os cálculos. Aí a gente tem, isso não é algo difícil, né, para quem está fazendo o projeto, é algo factível, e a gente tem as calculadoras, né, dos próprios providers, para que a gente possa fazer uma prévia, uma simulação, né? Não é o real, mas pelo menos o cliente final vai ter a ideia de quanto vai sair aquilo para ele. Pô, eu quero movimentar uma base de 100 terabytes, por exemplo, para a cloud. Quanto isso vai me sair por mês? Né? Mas que tipo de. Isso pode ser num RDS, por exemplo, isso pode ser
num Autonomous Database? Ah, não, tem que ser num banco específico, numa versão específica. Então, assim, dependendo do que a gente identifica nas entrevistas, a gente consegue calcular o preço de uma melhor forma, né? Então, assim, em geral, né, eu vou estar finalizando essa parte aqui da aplicação, vou entrar para questionamentos e dúvidas aí, né? Mas a ideia hoje aqui foi compartilhar mesmo essa minha experiência diante desses projetos, né? Ver que quando a gente está trabalhando como arquiteto, né? Como desenhando soluções para os clientes, a gente tem que ter um outro pensamento, né? E não só de técnica, mas também, né, levando todos esses pontos que foram discutidos aqui, tá? Então, acho que é isso aí, Felipão. Estou aberto aí para perguntas e questionamentos. Muito bom. Não apareceu nenhuma pergunta por enquanto aqui no chat. Pessoal, se vocês quiserem mandar agora, pode mandar a pergunta para o André aqui, que nós vamos repassar para ele. Legal, o pessoal está agradecendo aí a apresentação. Obrigado, Manuel. Valeu pelo apoio. Aquilo que eu falei, Felipe. Vou tirar aqui para não dar retorno. Foi aquilo que eu falei. Ela não é tão técnica. Eu acompanhei quase todas as apresentações, o pessoal arrebentou, né? Muita apresentação maravilhosa tecnicamente falando, né? Então, assim, muito conteúdo técnico, muito. Para mim foi fico mais feliz ainda de estar participando desse evento, porque eu pude agregar mais conhecimento ainda do que eu tinha em algumas coisas. Então, assim, hoje mesmo eu trouxe algo um pouquinho deslocado da técnica, mas algo focado num pensamento para quem está querendo, né, focar nessa área de projetista, né, de arquiteto, né, para quem está querendo ajudar a sua empresa a migrar o ambiente para a cloud, né, porque, assim, os desafios são grandes, né, e quando a gente vai estar nos projetos ali de frente a frente, propriamente dito, a gente vai estar lidando, propriamente dito, com alguns fatores primordiais. E um dos fatores primordiais é a parte financeira, que isso é um ponto muito grande, né? Mas também a parte de o que o cliente deseja. Se aquilo realmente é factível e se faz necessário, você está na nuvem, né? Ou não. E mostrar para ele, não é você que vai decidir, mas você dá artifícios para ele tomar a decisão correta, porque no final quem decide é o cliente, né? Mas você dá artifícios para que ele possa decidir de uma forma correta, baseada em fatos, né? E com informação. Porque às vezes você entra nas reuniões de alinhamento ou de projeto mesmo, e a área de negócio fala assim: eu preciso de algo na cloud. Mas por quê? Aí, não, porque eu preciso na cloud. Mas isso não é resposta. Aí você começa a dar artifícios e questionar. Aí a pessoa começa a entender e te ajuda a escolher o melhor caminho para a gente começar o caminho de projetar algo para a cloud. Né? Então, esse é o ponto. Então, sair um pouco hoje da técnica e quis trazer essa experiência que está muito, para mim, marcante nos últimos meses, né? Então, participando de bastante projeto, e eu vejo esse tipo de coisa nas reuniões, eu vejo esse tipo de coisa na discussão técnica, né, com os key users, entendeu? Então, acho que é extremamente importante para quem quer ajudar a sua empresa, para quem quer partir para de arquitetura, é extremamente importante seguir isso, assim, não esses pontos à risca, mas levar esse pensamento, porque aí vai fluir tranquilo, né? Exatamente. Igual como você falou também, né? Sempre cada vez menos tecnês também na conversa, né? Para entender realmente a necessidade, né? Do cliente, conseguir passar para ele a melhor opção, né? Porque no final do tudo, o cliente, quem decide é o cliente. É, Mas se ele decide com informação, como eu posso dizer, com fatos, com
é comprovação, né? Fala, olha, tá aqui. Então você tem todos os artifícios para ver se isso atende a seu requisito e se realmente é interessante você migrar para cloud, né? Porque às vezes é o que eu falei, eu peguei um cliente há 3 meses atrás, o custo operacional dele na cloud estava 2 vezes mais que o custo operacional dele on-premise. Por quê? Porque quando foi implementado lá no passado, entendeu? Não foi utilizado na visão do negócio dele as melhores, os melhores serviços, né, para aquele tipo de solução. E ele estava pagando mais por isso, entendeu? Então, é isso que eu quis trazer hoje, né, nesse desafio. É esse conhecimento e essa abertura de mindset, né? Da gente abrir a mente para sair, como você falou, Felipe, do técnico, navegar lá para a área de negócios, mas com fatos, né? Coletando informações, decidindo os procedimentos, né? Mostrando, trabalhando junto com o cliente, entendeu? Isso é extremamente importante, né? Exatamente. Ah, mas até, o Manuel comentou, às vezes não é nem custo, é disponibilidade. Concordo plenamente, entendeu? Concordo plenamente. Às vezes não é custo. O cliente, por exemplo, não tem nada de resiliência, né? Então, assim, não tem ambiente de DR, não tem... Então, assim, a necessidade dele de mover para cloud já se justifica pelo se justifica pelo ele não ter, entendeu? E aí, assim, aí baseado nessa informação, então você já consegue desenhar algumas coisas, né? Por exemplo, a disponibilidade. Mas aí, mesmo dentro da disponibilidade, a gente pode oferecer a melhor solução com o custo ideal para o cliente. Esse é o ponto, né? Porque aí o cliente vai ficar feliz, você vai ficar legal com você mesmo, né? E aí você vai conseguir dar o approve no projeto, né? Porque aí o legal é você entregar um projeto e ele ser aceito e implementado, né? Ficar dentro de uma gaveta não é interessante, né? Nem para a empresa que você representa, nem para o seu cliente, né? Exatamente. Legal, muito bom, André. Não tivemos nenhuma Beleza? pergunta. Nenhuma pergunta, Não? então. Ah, então, cara, eu tenho só que então agradecer. Para mim é, de novo, uma emoção mesmo. Tá fazendo depois de anos dando aula, minha palestra assim num evento tão grande, com gente tão bacana e boa no mercado, e eu poder contribuir com um grãozinho de nada assim, né, com o pessoal. Para mim é de extrema valia. Espero ter entregado o meu melhor e que seja de contento a todos, né? Beleza, isso aí. Valeu, André. Nós agradecemos bastante também sua participação, muito boa apresentação. Agradecer também o pessoal que ficou com a gente aí acompanhando, pela interação no chat, tudo. E até uma próxima aí, então. Beleza, Valeu, gente? André. Obrigado. Valeu.